Fala galera, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia e hoje nós temos um vídeo bem pastoral, bem legal para te ajudar a entender essa fase muito importante da sua vida, que é quando você deve começar a namorar, quando você deve começar a pensar em construir ou ter um relacionamento com alguém, tá? Relacionamentos é uma área da nossa vida, pessoal, que assim, se você escolhe errado, você se dá mal pelo resto da vida. Se você escolhe bem, você se dá bem pelo resto da vida. Existem muitas pessoas que no normal das coisas estariam, de certa forma, assim, fadadas ao fracasso, mas por causa de um relacionamento certo, por causa de uma escolha certa, talvez na hora de escolher o cônjuge ou a cônjuge, nem sei se existe essa palavra, eles mudaram de caminho, de rumo na sua vida e experimentam de muitas coisas boas. Por outro lado, existem muitas pessoas que também tinham a possibilidade de acertar em muitas áreas da sua vida, mas uma escolha errada trouxe um prejuízo que até hoje muitos estão pagando a conta. Eu não sei qual é o seu caso. Então, eu quero trazer aqui quatro conselhos que me ajudaram muito na minha vida quando eu fui escolher com qual pessoa eu iria me relacionar. Graças a Deus eu sou casado há 6 anos com a mesma mulher. Estamos esperando o nosso primeiro filho, né? Uma menina, a Catarina, um grande presente de Deus. Não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, daqui a 1 mês ou 2 meses, ela já terá nascido. Mas o fato é que eu quero te ajudar hoje, tá bom? E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo. Na verdade, você vai se arrepender de não assistir, porque esses 4 conselhos mudaram a minha vida. E se você seguir esses 4 conselhos, eu tenho certeza que você vai desfrutar de coisas maravilhosas em Deus, tá bom? Então, eu me chamo Pedro, eu sou pastor. Na minha igreja, uma das áreas que eu trabalho é com jovens e adolescentes, junto com a minha esposa. E eu tenho certeza que esse tema vai trazer demais. E também trabalho com jovens adultos, né, de modo geral, que também afeta as suas vidas, tá? Então, para a gente começar a entrar no vídeo, digamos assim, a gente precisa entender uma coisa, pessoal. O primeiro ponto é, eu vou falar algumas coisas aqui que vão confrontar muito do teu pensamento, vai confrontar muito do que você acredita, vai confrontar muito do que você acha, vai confrontar muito do que você concorda. Porém, você precisa entender que isso é baseado no entendimento cristão sobre relacionamentos. Eu não vou falar aqui de acordo com a opinião pública popular. Não vou falar isso. Eu vou falar de acordo com no que o cristão deve pensar quando nós falamos de relacionamentos. Então, o primeiro ponto para a gente entender é o adolescente, né? Vamos falar aqui pensando num adolescente, por exemplo. O adolescente, o jovem, ele tem dificuldade de separar o emocional e o romantismo do pensamento coerente e consciente. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes quando nós somos novos, né? Para alguns são novos no momento, outros já foram. Quando o ser humano, quando o homem ou a mulher eles estão nessa fase do desenvolvimento hormonal, eles estão nessa fase do conhecer coisas novas, dos filmes, das séries, de planejar, de sonhar com o futuro, nós somos muito mais emotivos do que conscientes e coerentes com a realidade. Então, primeiramente, a gente não tem experiência, a gente não tem conhecimento do que é o mundo, a gente não tem a mínima noção, então a gente é muito mais tendencioso a fazer uma escolha de acordo com as nossas emoções, de acordo com aquilo que nós sentimos, pensamos e achamos, do que propriamente fazer uma escolha do que é correto. E esse é um grande problema, porque muitos adolescentes, muitos jovens, eles confundem o que é correto com o que é emocionalmente agradável. Deu para compreender mais ou menos? Então, muitas pessoas, quando estão nessa fase da vida que elas vão escolher o cônjuge ou o seu namorado, por que eu falo cônjuge? Porque no namoro cristão, você não namora para curtir, tá? Você namora para conhecer o seu parceiro, do qual você vai se casar e vai honrar e celebrar a Deus a partir desta união até o fim da sua vida. O pensamento de divórcio não deve existir na mente do cristão. O pensamento de namorar para curtir não deve existir na mente do jovem, do adolescente cristão. Então você tem que fazer essa escolha. E muitas vezes você não pensa no fato de que essa pessoa, você vai
se relacionar com uma pessoa que ela tem qualidades e defeitos das quais vão afetar a sua vida eternamente, digamos assim, né? Todo o tempo que você passar nessa terra. Então, um dizer muito claro que eu tenho aqui como exemplo, que é uma coisa que nossos pais sempre falam, pelo menos meus pais sempre falam, eu também repito isso, é que quando nós nos casamos, nós não nos casamos somente com a pessoa, nós nos casamos com a família da pessoa. Porque quando você se relaciona com uma pessoa, você tem que entender que esse relacionamento vai trazer sobre a sua vida responsabilidades, não somente com ela, mas com as demandas da família dessa pessoa. Então você vai ter que ir para casa da sua sogra de vez em quando, você vai ter que se relacionar com o cunhado, com a cunhada, você tem que se relacionar às vezes com o primo, com o avô e com a avó. Então, quem são essas pessoas? Como são essas pessoas? Como essas pessoas impactam a vida do seu futuro cônjuge? Ou como essas pessoas vão impactar a sua vida? Como o seu cônjuge se relaciona com essas pessoas? Então, são várias coisas para se pensar. Então, é muito interessante para que você acerte nesse primeiro momento, na hora de escolher o seu futuro esposo, a sua esposa, é que, ou se você já estiver namorando com alguém, isso deve ser colocado em questão, será que eu estou pensando emocionalmente, fisicamente, né? Será que eu estou pensando apenas na questão emocional, o quanto eu amo, o quanto eu sou apegado com essa pessoa, ou eu estou pensando com a minha consciência, eu estou usando a lógica, a razão nesse sentido, tá? Então, obviamente que você não vai encontrar a pessoa perfeita, tá? Não existe a pessoa perfeita, mas existe a pessoa mais logicamente aceitável, né? E existe também a pessoa logicamente totalmente recusável. Então você não vai namorar com uma pessoa que você tem certeza que não vai levar para lugar nenhum, porque isso vai levar exatamente ao segundo ponto, que é namorar errado ou namorar muito cedo pode trazer frustrações desnecessárias. Gente, muitas das marcas que algumas pessoas elas carregam são causadas por maus relacionamentos. Então as pessoas ignoram isso. As pessoas ignoram que um relacionamento, e vamos pensar aqui no relacionamento contrário à palavra de Deus, onde você se entrega fisicamente para aquela pessoa, esse tipo de relacionamento, ele vai te causar marcas emocionais em alguns momentos irreparáveis, entendeu? Tipo, vai te causar marcas que você vai ter dificuldade até no seu próximo relacionamento. Isso é um fato, porque você vai se entregar fisicamente e emocionalmente. Muitas pessoas ignoram a seriedade do que é um relacionamento ao qual você se entrega fisicamente para aquela pessoa. Você pode ter o pensamento mais devasso possível, mais caído possível, imoral possível, mas é impossível você não ser afetado quando você faz esse tipo de entrega. Então, namorar errado e cedo pode trazer esse tipo de frustrações que são desnecessárias, que mais na frente você vai pensar assim, eu poderia não ter feito isso, entendeu? Eu poderia não ter realizado, poderia não ter cometido esses erros, e aí você fica ali sem poder voltar atrás, tá? Então, você pode pensar assim, como eu até anotei aqui, tipo assim, poxa, pastor, mas eu conheço pessoas que se relacionaram novos, têm uma linda família e foram felizes, namoraram muito tempo. Gente, lembrando, exceção não é regra. Aí vem a questão, vamos pensar racionalmente, não somente emocionalmente, tá? Se você namora e você é muito novo, se você tem um relacionamento muito novo, você tem que ter alguns pensamentos, gente. O primeiro pensamento se você é um rapaz, na verdade, você tem que entender que você tem que ter muita maturidade para saber que você vai ter que sustentar a sua esposa, certo? Então você é um estagiário, você não tem com que sustentar ela. Mas o filho do Luciano Subirá casou, ele tinha 17 anos de idade, Pedro, cara, ele casou, Israel Subirá, viveu uma história linda com a Pri, eu amo o canal dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é filho do Luciano Subirá? Incircunciso. Você é filho dele? Você tem um pai que é pastor de uma igreja de milhares de pessoas? Você tem um pai que vendeu, um dos pastores que mais vendeu livros na história da igreja brasileira? Você é filha do Abe Uber? Você é filha dele? Você é filha do cara que é um dos fundadores da igreja da Paz Church, que também vendeu livros, que é pastor de uma igreja... Não, cara, muitos de nós que estamos assistindo, muitos de vocês estão me assistindo, estão na faculdade, cara.
Estão pagando R$ 1 no RU e reclamando, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que entender que a gente tá no mundo real, cara. Não se move pela emoção. Então, você vai casar, você vai ter que pagar conta, você vai ter que botar comida na mesa pra sua esposa, se ela engravidar muito cedo. Você vai ter que sustentar os meninos, porque ela vai ficar um bom tempo sem poder trabalhar. Você vai entender que se os dois trabalharem e forem muito novos, vocês vão ganhar um salário mínimo. E ela um salário mínimo, isso daí dá um pouco mais de R$ 3.000. E para se sustentar com R$ 3.000 no Brasil não é fácil. Não é nada fácil. Então a gente tem que entrar no mundo real e saber que nós não somos a exceção. Então você, pastor, vou namorar novo, eu acho que eu vou mudar a minha vida, tá bom. Então você tem que ter essa maturidade, que isso vai nos levar para o terceiro ponto, mas antes de ir para o terceiro ponto, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Você, irmã, você, jovem, você tem que entender que quando você tiver 15 anos, e o seu namorado também tiver 16, vamos falar assim que ele tenha 16 anos, quando você tiver 15 anos e estiver sonhando em casar, aquela coisa toda, vou aumentar um pouquinho, se você tiver 17 anos, já tá namorando com a pessoa há 3, 4 anos, você precisa entender que quando você tiver 17, você vai estar com uma mente de 20, entendeu? Você já vai ter quase uma mente de 20 de uma mulher de 20 anos que trabalha, que quer um marido sério ali pra viver uma seriedade maior. Muitas meninas que namoram cedo, que se propõem a namorar cedo, têm esse pensamento. Você precisa colocar na sua cabeça que o seu marido de 16, ele tem a mentalidade de 14, entendeu? Seu marido de 16, ele tem a mentalidade de 14, e eu tô sendo generoso. Então vai ter dia que muitos amigos dele que jogam, que viram a noite jogando, entendeu? Que querem ir pro racha. Então vai ter dia que você vai querer que ele vá pra sua casa, pra vocês conversarem, pra vocês viverem uma vida ali e tal, assistir um filmezinho e tal, aquela coisa toda, ou sair pra jantar e tal. O seu namorado, ele vai querer ir jogar bola com os amigos, ficar até sei lá que horas, ou vai querer estar com a galera da igreja, e você vai brigar com ele por isso, mas você tem que entender que você pagou o preço de se relacionar com o cara que tem 16 anos, mas tem uma idade emocional de 14, entendeu? Então, namorar muito cedo pode trazer frustrações desnecessárias. Segundo, gente, namorar muito cedo, para um cristão, ele tem que ter em mente que o namoro não é a hora de você satisfazer as suas carências físicas. Entendeu? Diante de Deus, você e a sua namorada são dois irmãos em Cristo que estão dispostos a se casar. Só isso, meu amigo. Só isso. O corpo da sua namorada, jogador, não é seu. Se você faz uso do corpo da sua namorada para satisfação dos seus desejos físicos, você está pecando. Você está cometendo imoralidade sexual e vice-versa. Aí a gente entra num debate, que eu tenho até um outro vídeo sobre isso, sobre o beijo, sobre as carícias no relacionamento, que é um outro debate. Por quê? Porque diante de Deus, gente, o que Deus une é no casamento, não é no namoro. Eu tô namorando agora, eu tenho um passo livre para mais algumas coisas. Não, cara, se você sente desejos, pensamentos imorais e pecaminosos em relação à sua namorada, você peca. E você precisa lutar e se relacionar muito bem com isso até o dia do casamento. Não estou dizendo que você não pode sentir atração pela sua namorada, porque para casar você vai ter que sentir atração. Mas quando isso entra em um nível pecaminoso, e muitas vezes pode entrar em uma luta muito grande que você vai ter que enfrentar nesse sentido. Então, por isso que eu falo que namorar muito cedo pode trazer frustrações desnecessárias, cara. Por quê? Porque se você passar a linha, se você passar ali a parede que não deve ser quebrada, vocês me entenderam? Se isso acontecer, cara, vocês vão sim ter frustrações e é muito provável que esse relacionamento se torne desgastante, saturado e acabe gerando ao fim, e você vai ter mais aí uma carga emocional terrível, tá? Então, o terceiro ponto e o penúltimo é que não existe, tipo, se você vai pensar assim, o Pedro acabou de desfazer tudo que ele disse até agora, né? Não existe uma idade ideal para começar a namorar.
o fator mais importante é a sua capacidade de manter um relacionamento saudável. O que é que eu quero dizer com isso? Porque, desculpe a minha sinceridade, tem cara de quase 30 anos que não tem condições de se relacionar com ninguém. Entendeu? E tem mulheres também da mesma forma. Eu grifei alguns pontos aqui, por exemplo. Você e o seu companheiro estão cientes do que é um namoro cristão? Poxa, pastor, eu tenho mais de 20 anos, eu tenho quase 30 anos de idade, conheci uma mulher também dessa idade, nós temos liberdade financeira, nós moramos só, nós sabemos para onde ir, para onde vir. Você tem maturidade para saber que, mesmo com a sua liberdade de vida e de tempo, talvez até com experiências que você viveu, você vai ter que se guardar fisicamente para não pecar? Entendeu? Então não tem uma idade ideal, tem um pensamento, tem uma posição, uma maturidade para sustentar isso, tá? Segundo ponto, você tem condição de sustentar esse relacionamento? Não significa ser rico e bancar totalmente a sua futura esposa, mas é necessário ter um plano de vida em andamento e em desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isso? Que realmente, muitas vezes, você chega ali nos seus 18, 20 anos, você quer começar a namorar, você quer começar a ter um relacionamento com alguém, porque é bom, não é tão ruim assim casar antes dos 30, é muito bom. Eu casei com 24 anos, foi maravilhoso, tenho 30 anos hoje. Sou pai, na verdade, a gente já viveu muitas coisas boas em Deus. E obviamente, quando eu me casei com a minha esposa, nem eu e nem ela tínhamos, vamos falar do ponto financeiro, a gente não tinha a condição financeira que a gente tem hoje, e a gente teve que, viver numa linha abaixo daquilo que a gente queria para aquele momento, mas não nos afetou tanto assim. Mas o ponto é, você, homem, você tem um plano de vida em desenvolvimento? O que significa um plano de vida em desenvolvimento? Você está trabalhando, juntando dinheiro. Opa, meu Deus. Mercado Livre me paga pela propaganda, tá? Vou botar aqui em silencioso. Você tem um plano de vida em desenvolvimento? Você está fazendo uma faculdade? Você é um cara que estuda, está fazendo uma faculdade, você está desenvolvendo uma carreira. O cara que você está namorando, minha irmã, certo? O cara que você está namorando, ele tem um plano de vida em desenvolvimento? Porque eu vou te falar, casar com vagabundo é complicado, muito complicado. Então isso é uma coisa para se pensar. Não existe uma idade ideal, mas existe alguns fatores, como eu enumerei aqui para vocês. E o último ponto, para você poder aí mandar mensagem, para a irmã ou para o irmão e dizer, olha, eu estou totalmente de acordo com o convite do pastor Pedro, se você entende que talvez não esteja na hora de você iniciar um relacionamento, que você não está pronto para isso, que você quer viver muitas coisas, gente, nós precisamos lembrar que nós precisamos celebrar, certo? Nós precisamos celebrar a vida de solteiro, certo? Nós vamos celebrar a vida de solteiro. Como assim? Gente, ser solteiro não é a pior coisa do mundo. O ponto é que existe fases na nossa vida. Deus nos deu fases. Existe um momento de você ser criança, existe um momento de você ser adolescente, jovem, adulto, casado, de ter filhos, e nós precisamos celebrar essas fases. Lembra do exemplo que eu dei do meninozinho que quer jogar lá com os amigos e a mulher tá empurrando ele pra... quer ficar lá conversando besteira o dia todo, a noite todinha, comendo pipoca, e você quer estar com seus amigos? Pronto. Existe um momento que você quer brincar com seus amigos, quer curtir com seus amigos, e você tem que realmente fazer isso. Quando eu era mais jovem, a minha mãe me deu assim um conselho que foi revolucionário pra minha vida, gente. Sim, eu não tinha me relacionado, mas eu tava naquele momento, 13, 14 anos, tinha me apaixonado por uma menina velha que não tinha futuro nenhum. E a minha mãe chegou pra mim e falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Na idade que você tá, você tem que aproveitar, você tem que brincar, você tem que se divertir. Você tem o ministério de louvor que você serve na igreja, você tem os jovens da igreja, você tem seus amigos da escola, você tem os acampamentos. Viva isso de forma santa, brinque. Não, você vai no acampamento, não fique tentando ficar. O acampamento é o retiro, né? Não fique tentando mostrar uma imagem de maduro, de um homem para impressionar alguém. Não, seja livre, desfrute
de um período que vai passar e um dia você vai ter um relacionamento, você vai ter uma vida adulta que vai exigir de você uma postura e você não vai mais poder viver nesse período. Então, jovens, sejam jovens, entendeu? Você não é obrigado a começar a namorar, desfrute dessa fase que você está vivendo. Namorar, casar é maravilhoso, mas também existe o momento de viver coisas que às vezes você precisa viver sozinho, até para você ser feliz e descobrir quem você é, no sentido de, não no sentido que o mundo fala, mas de saber do que você gosta de fazer, do que você quer para a sua vida. E isso vem exatamente o quarto ponto, que é ser solteiro, viver esse momento, não significa que você, porque não quer construir um relacionamento agora, você tem que viver uma vida boêmia, entendeu? Tipo, pastor, eu não me sinto pronto para me relacionar com ninguém. Então eu vou, né, com um dizer cômico, né, mas triste, que não deve ser seguido, que tem muito aqui, né, que o pessoal fala, às vezes brincando, é que enquanto eu não achar certo, eu vou curtir com as erradas. Gente, ser solteiro não significa isso, tá? Isso é somente imoralidade sexual, é desagradar a Deus, e o Senhor não se agrada disso, tá? Então, se Deus tem uma pessoa para você, e se Deus quer te fazer feliz, casado e realizado, significa que você tem que se preparar para esse momento. Então, viver a sua solteirice, digamos assim, viajar, assistir um bom filme, ler bons livros, ter boas experiências com os amigos, conhecer pessoas, né? Até conhecer outras pessoas que podem ser seu parceiro sem se relacionar, mas no sentido de conversar, de abrir os horizontes, no sentido de ter novos amigos, novas pessoas na sua vida, ter experiências profundas com Deus. Tudo isso se diz a respeito a se preparar para esse momento da sua vida que vai chegar. Então, para finalizar, contando aqui rapidamente como foi a minha história, eu brinquei bastante com jovens na igreja, mas chegou um momento que meus amigos, de forma natural, eles começaram a se relacionar, começaram a conhecer suas namoradas e futuras esposas, e foi quando eu percebi realmente que tinha chegado a hora de encontrar uma pessoa, tinha tido algumas decepções, isso é normal. Mas eu orei ao Senhor e disse: Deus, envia para mim uma mulher para que eu possa me casar, para que eu possa construir minha vida. Eu disse a Deus aquilo que para mim era importante ter no meu parceiro, na minha futura esposa. E o Senhor ouviu minha oração, né? Então, quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa, e a gente depois noivou e depois casou, e graças a Deus temos sido muito felizes, quando isso aconteceu, era um momento do qual eu estava pronto para viver, entende? Eu nunca namorei pensando, seria tão legal se eu fosse solteiro. Então no meu namoro, eu nunca pensei assim, seria tão legal se hoje eu fosse solteiro. Então, da mesma forma no meu casamento, eu nunca pensei, seria tão legal se eu fosse solteiro hoje. Não, eu sou feliz vivendo a fase que eu estou vivendo, porque eu esgotei todas as outras fases. Então, na adolescência, eu esgotei aquele momento, na juventude, enfim, eu, como qualquer outra pessoa, cometi muitos erros na vida e continuo cometendo, acertando, mas esse foi um dos pontos que eu considero que foi um bom acerto para mim. E graças a Deus eu tenho colhido os frutos disso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se ele te abençoou, eu tenho certeza que se você refletir sobre esses pontos, eles vão te ajudar bastante. Manda para aquele teu amigo ou para aquela tua amiga que tá encalhado e você acha que precisa sair do vale, ou para aquele seu amiguinho lá que, né, tem, eu não sei se pode falar essa palavra na internet, né, como o povo diz, né, tem uma quintura, né? Enfim, que Deus te abençoe. E isso foi o nosso vídeo de hoje.